E o Lisandro fez várias perguntas. Vou falar duas delas aqui, que aí mais fácil para você estar vendo. A primeira, ela perguntou: com casa com terreno ok, mas é possível instalar em edifícios? Qual o tamanho do biodigestor para um prédio com 32 apartamentos, por exemplo? Essa foi uma das perguntas. Depois eles falaram aqui da questão do PED, que depois ele falou o PHD, o Eleonir, poliestireno de alta densidade, né? Que ele comentou aqui, que é o material que é feito, né? É o material que ele foi produzido. Isso, aí depois da banana, o pessoal falou dos nutrientes, pentanol. A Marivane perguntou do odor, se tem algum odor, né? O líquido que fica ali. Aí o Lisandro mandou aqui: olhei no site, o biodigestor tem um volume limitado. O que fazer quando encher? Lembrar que a cada dia vai se colocar um pouco de material que vai estar em diferentes estágios de decomposição. E aí perguntou como é que funciona com relação a isso. Tem que esvaziar? Devemos fazer uma pausa antes de colocar? Ele teve essa dúvida com relação a isso. E eu também tive uma perguntinha: quanto tempo demora, né, esse processo de colocar lá e gerar o líquido e o gás? Tá, se eu me esqueci, tu vai fazendo pergunta de novo. Vamos falar do odor. Amo essa pergunta, tá? Zero. O meu biodigestor está a exatos 6 passos da janela do nosso quarto. Por quê? Porque ele é todo lacrado. Tem só 2 formas onde a gente pode... 2 momentos onde a gente pode sentir um pouquinho de odor. Quando a gente abre a pia de alimentação, uma bacia, tá? Vocês vão entrar no site, lá vocês vão ver as imagens do sistema. E a gente tem um sifãozinho que a gente tira para colocar alimentação, que passa por um tubo de 100, e depois tu vai fechar. Naquela hora vai vir um odorzinho daquele resíduo que está em cima boiando na água. O nível de água, ele é super importante para manter lá dentro esse cheiro, né? E para evitar que a gente tenha também o odor na saída do biodigestor. Então, não tem por onde sair cheiro ruim, mesmo sendo usado tratamento de fezes humanas, tá? Onde mais? E ele tem um filtro de carvão ativado, que ele satura uma vez por ano, é legal de trocar, né? Eu demorei um pouquinho mais. Por quê? Porque se ele está saturado, ele não está filtrando esse gás, ele deixa passar a amônia, que vai fazer a corrosão da parte metálica do fogareiro, né? E sai aquele cheiro de ovo podre, de pum, assim, no gás. Então a gente troca o filtro de carvão ativado e resolveu, né, esse problema. Que mais? Depois outra pergunta. Foi se tem que ficar retirando, esperar encher para colocar mais, que são lixos de vários dias, né? Lembra, o Lisandro que perguntou, né? Lembra que eu falei da hidrólise? Então, tudo que eu coloquei ali dentro vai virar água. Não vai sobrar nada, né? A gente vai alimentando o biodigestor. Se estima que entre a entrada do resíduo até ele percorrer aquele 2 metros do sistema pequeno ou 4 metros do sistema de médio porte, demora em torno de 30 a 40 dias. Então, não é o resíduo que eu coloquei hoje que está gerando o gás que eu estou usando hoje. É um resíduo de vários dias atrás que já passou pela hidrólise, a cetogênese, até a metanogênese. E ele vai passando por isso. Toda vez que a gente coloca um resíduo orgânico, a gente também coloca água, para que a gente tenha esse caldo enzimático, esse mar, essa onda de água dentro do reator anaeróbico, que é o espaço que as bactérias precisam para poder fazer essa digestão desse material, né? Então ele demora mais ou menos esse tempo. Mas não significa que tu vai esperar 30 dias. Vamos fazer de conta que a gente está instalando um biodigestor hoje. Instalamos o biodigestor. Como é que a coisa começa? Nós vamos inocular as bactérias através da introdução de esterco. Esterco fresco. Não é esterco mole, molhado. Não, é fresco, gente. Saiu da vaquinha, lindamente cheiroso. Pá. Por quê? Porque ali estão as nossas amigas. A gente vai levar essas bactérias para dentro dessa casinha nova. Vai esperar um tempo, né? A gente vai dar um tempo para elas se acostumarem com a nova casinha. Que tempo é esse? Eu já estive no topo do recorde, né? Já consegui gerar chama em 7 dias. Aqui em Voti foi um show. Por quê? Porque a bosta era boa, né? Então, em 7 dias a gente já tinha chama.
Pode demorar mais, tipo o meu. O meu demorou exatos, Pedro, 64 dias. Então, eu gosto de dizer que eu fiz tudo errado. Então, eu tenho autoridade para dizer o que não dá para fazer, né? Eu instalei o biodigestor em agosto, num período chuvoso, num período frio. Peguei esterco no potreiro do vizinho. O esterco não tinha mais nada vivo ali. Eu jurava que a encrenca não funcionava, já estava desesperada, porque eu disse, pá, não dá certo se não funciona. Aos 64 dias, se vocês olharem, lá em 2000 tem um stories que eu dou um baita de um grito, um feed, né? Cara, Deus chama, tem fogo aqui, sabe? É emocionante. Gente, 4 anos depois, toda vez que eu ligo o meu fogareiro, eu fico emocionada, né? De pensar que eu estou gerando meu próprio gás. Isso é autonomia, isso é responsabilidade ambiental, né? Enfim, eu não gosto mais da palavra sustentabilidade, porque assim que nem como orgânico já desvirtuaram, mas assim, eu acredito que é responsabilidade ambiental. Eu acho que essa é a palavra. E aí até me perdi. O Lisandro está antes de várias perguntas novas, mas uma anterior foi com relação a num apartamento, num prédio com 34 apartamentos, como é que pode ser feito isso? Um exemplo de Lisandro, quantidade de esse é um apartamentos. desafio gigante que nós temos, e eu gostaria muito que um síndico e um condomínio tivesse, sabe, a decisão de fazer funcionar um biodigestor no seu condomínio. Por quê? Primeiro, lembra que eu falei dos volumes? O pequeno, 4 quilos de orgânico por dia, o médio, 10 quilos de orgânico por dia. Mas e se eu tenho 50? Se eu tenho 50 quilos por dia, Angelita, de orgânico, os sistemas podem ser conectados em linha em até 6 sistemas. Então, 10 vezes 6, 60. Isso acontece muito em algumas indústrias. Nós temos agora um matadouro no interior, aqui na fronteira, que instalou 2 e vai passar aos 6 sistemas, porque eles vão usar todas as vísceras dos animais e o sangue de forma automática, sem contato humano, vai sair direto lá do matadouro e vai para dentro do sistema, porque eles têm muito volume, né? Então, a gente pode interconectar os sistemas. Mas tem uma questão de educação. Nós já tivemos casos de escolas onde começou a ter um vazamento no biodigestor. Eu falei, ele é um PAD, uma lona de alta densidade, né? Um emborrachado. Furou. Mas como que furou? Ao esgotar o sistema, a gente encontrou talheres lá dentro, né? Talheres. Então, assim, é mais difícil. É mais difícil. Num condomínio, dá para fazer, e ele é muito legal, porque se você tiver aquela pessoa que nesse momento, por exemplo, né, fica recolhendo os resíduos, tem um custo de mão de obra de manejar, né, todo esse resíduo que os condôminos jogam lá, às vezes, de forma desorganizada, ou vamos pensar que seja um condomínio legal, assim, que faz a coisa bem separada, né? Aquele resíduo todo, ele fica juntando mosca, juntando barata, fica num lugar mal armazenado, a cooperativa ou a prefeitura às vezes não coleta com muita frequência, então é um problemão para o condomínio. Então, ocupar essa pessoa para fazer a alimentação do biodigestor para gerar o gás, por exemplo, para o salão de festas, o gás para os funcionários, né? Tentar eliminar despesas que o condomínio geralmente tem em ter que dar um destino para esse resíduo, o que custa caro, envolve outras pessoas, aproveitando localmente os benefícios, seja o gás, e geralmente os condomínios têm pátio, né? Tem jardins, não precisa mais comprar adubo, pode usar tudo ali. Mas, quando a gente fala em condomínio, a gente tem esse senão, que é um bom treinamento e o comprometimento da gestão do condomínio em cuidar do biodigestor, né? É assim que a gente faz, por exemplo, em todos os outros ambientes, né? Para que a gente tenha sucesso. Eu gosto do biodigestor, por quê? Porque não é a tarefa de uma única pessoa. Tem que envolver todo mundo. Não é uma nem duas vezes que eu chego nas escolas e o professor de biologia ou o professor de educação ambiental conta com pesar
que a escola já teve compostagem, a escola já teve horta e que não deu certo. Não deu certo por quê? Porque deixaram a cargo de uma pessoa só. Ou seja, que nem o lixo que ninguém quer mexer, a composteira é aquela coisa fedorenta que tem que fazer lá longe e que só dá cheiro, barata e mosca. E não é assim. É uma prática que tem que ser responsabilidade de todos nós. O que o biodigestor faz? Em vez de você botar teu resíduo orgânico num saquinho e botar lá na rua para a prefeitura levar, ou levar na composteira, se você não tem espaço, se você não gosta de fazer isso, você vai abrir aquela tampa, botar o teu resíduo ali dentro e as bactérias vão fazer a mesma coisa, né? Voltando para responder completamente sobre os resíduos dentro do biodigestor. Com o tempo, daqui a 3, 4, 5 anos, eu não precisei fazer isso ainda, se deposita no fundo do biodigestor um lodo, uma borra, né? Que são aqueles resíduos mais pesados, que acabaram não sendo consumidos pelas bactérias e eles vão decantando. É ruim deixar esse resíduo lá só pelo motivo que ele está ocupando espaço no reator. Quais são as práticas que a gente tem? Movimentar esse interior de vez em quando, né? Com cuidado, dar uma sacudida, com o auxílio de uma mangueira mais maleável para não danificar o interior do biodigestor, fazer uma movimentação daquele resíduo para que as bactérias tenham contato de novo com aquilo ali, para retardar cada vez mais esse esgotamento. A gente chama de restartar o sistema, que é simples. Ou tu chama um limpa-fossa, suga o líquido interno e começa a alimentar o biodigestor de novo, ou você transfere esse líquido do biodigestor, do interior do biodigestor, para 1, 2, 3 caixas d'água, ou coloca, faz tipo um sifão, sabe, como se fosse tirar gasolina do tanque de gasolina do carro, faz um sifão com uma mangueira um pouco mais grossa e coloca no teu sistema de esgoto, na tua fossa ali, na caixa de gordura. Uma coisa super interessante, a prática de usar esse biofertilizante na caixa de gordura, como eu faço aqui em casa, eu boto em todos os ralos, né? Ajuda a evitar o entupimento, né? Geralmente as caixas de gordura estão uma cacaca, né? E ninguém gosta de mexer naquilo ali. Você usando o biofertilizante, aquelas bactérias vão comendo essa gordura e tu já tem de quebra mais esse benefício de manter toda a tua tubulação limpa. Esgotou o sistema, lavou, começa de novo. E vida que segue, tá? Porque lembra que eu falei? Tudo que eu colocar como resíduo orgânico vai ser decomposto, vai virar água, vai sair como biofertilizante, né? Vai sair tudo em líquido, tá?